Senhoras e senhores, de acordo com a programação do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, teremos, neste momento, a palestra sobre o tema 51 anos da Lei 4.320, de 1964. Para compor a mesa técnica dos trabalhos, convidamos, como presidente da mesa, o conselheiro do TCE do Tocantins, Severiano Costa Andrade. Vamos receber o palestrante deste momento, o conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, presidente do TCE da Bahia. E agora, na presidência dos trabalhos da mesa, conselheiro do TCE do Tocantins, Severiano Costa Andrade. Quero dar um bom dia a todos, cumprimentar a coordenação deste evento nas pessoas do conselheiro Chadir e do conselheiro presidente desta corte, cumprimentar a todos aqui presentes, ao professor Jucá, que é o, digamos, é o mentor intelectual deste seminário internacional de direito financeiro. Neste painel, teremos a apresentação do tema 51 anos da Lei 4.320, 64, com a palestra do conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, que, além de amigo, é mestre em contabilidade, contador benemérito do Estado da Bahia, de 2013, presidente do nosso glorioso Tribunal de Contas do Estado da Bahia, professor de graduação e pós-graduação, autor de livros de auditoria e contabilidade pública, membro da Comissão de Estudos do Conselho Federal de Contabilidade sobre as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e sobre a auditoria governamental, professor da UNEB, coordenador do projeto de elaboração das normas de auditoria governamental do Instituto Rui Barbosa. Com a palavra, o conselheiro Inaldo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Ah, melhorou. Há um adágio que diz que temos que falar claro para ser ouvido e entendido, de pé para ser visto e pouco para ser aplaudido. Por favor, de aplausos, por gentileza. Eu primeiro preciso confessar. É a minha primeira vez em Campo Grande. Como diz uma antiga propaganda, lembram? A primeira vez a gente nunca esquece. Alguém lembra desse comercial? Do sutiã? Olha, tem gente aqui que já passou dos 30. Hein? Então, eu queria dizer que eu estou muito emocionado por estar aqui na capital do Mato Grosso. Sabia que vocês iam fazer isso? Mato Grosso do... Eu pensei que fosse mais forte. Do... Isso. Não importa se é do Sul, se é do Norte, se é do Nordeste, se é do Sudeste, se é do Centro-Oeste. O que importa efetivamente é que somos Brasil. E o futuro do Brasil, como está no hino de vocês, está cada vez mais presente aqui. Vi pouco de Campo Grande, confesso. Cheguei ontem quase de madrugada e já vou embora hoje à tarde. Não vou nem ver Bonito. Estava doido para conhecer Bonito, para ver se eu sair daqui um pouco mais bonito. Mas o fato que não vou poder ficar, mas o pouco que vi, mais do que me impressionar, me encantou. Me encantou. Parabéns pela bela cidade morena. O que diz que Campo Grande está bem próximo da Bahia. Como assim? Porque a Bahia, Salvador, capital primeira do Brasil,
Tem até música, né? Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. É a capital mais negra do Brasil. Se vocês são a capital morena, estamos bem juntinhos, né? Neguinho, moreninho, tudo junto, tudo em casa. Estou feliz por estar aqui, mas não posso deixar de registrar os meus agradecimentos, inicialmente à Academia Paulista de Letras Jurídicas e Sociedade Paulista de Direito Financeiro, da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, por este evento, que já é tradição. Na Bahia, qualquer lavagem de beco, conhece essa expressão, lavagem de beco? É uma festa numa rua qualquer, numa viela. Aí qualquer segunda lavagem já é a tradicional segunda lavagem do beco da Maria Paz. Então, se aqui já é o segundo congresso, já é o tradicional Congresso de Direito Financeiro. Então, parabéns, portanto, aos organizadores do evento, ao conselheiro Ronaldo Chadid, que me fez um gentil convite de estar aqui hoje, ao presidente desta casa, Valdir Neves, à minha conselheira mais linda do sistema, doutora Marisa Serrano, não a vejo neste momento, e ao saudá-los, eu cumprimento todos os conselheiros presentes, meu amigo, irmão, meu mestre, meu companheiro de muitas datas, conselheiro Severiano, de uma terra que eu vi nascer. Aliás, Palmas tinha 1 ano, você nem estava lá, eu já visitava Palmas para falar o que eu vou falar com os senhores aqui agora, para conversar sobre aquilo que a gente gosta. E aí disseram, mas Rinaldo, você é louco, você vai viajar no dia 12 de junho, dia dos namorados. Palmas para os namorados? Palmas para os namorados. Eu digo assim, olha, minha esposa sabe que eu sou apaixonado por ela, mas sou encantado pela contabilidade pública, sou enamorado pela contabilidade pública. Então, se tiver que falar, seja qualquer dia, excetuando, claro, o dia do Senhor, eu estarei presente, porque eu gosto do que faço, gosto e acredito muito nisso. Eu tenho com os senhores quanto tempo? Vou marcar aqui, porque eu não gosto daquelas plaquinhas. 5 minutos, 10 minutos. 50. Quanto tempo eu tenho? 50 minutos? É. Só isso, pessoal? 50 minutos? Já perdi quanto tempo aí? Vou botar 45, perfeito? É, tá bom. Tá bom? Tá bom. O povo quer isso? Sim ou não? Se tiver bom, você manda embora. Se tiver ruim, manda embora. Se tiver bom, vocês pedem mais um pouquinho. Tudo bem? Bem, além disso, eu gosto muito de falar sobre esta lei, porque ela é de um ano muito importante para este país. Não é? Ela é de 64, um ano de transformação, de mudança, de revolução, um ano que abalou as estruturas deste país. E também, para mim, um ano muito especial. Por que um ano muito especial? Porque eu também sou de 64. Não parece, mas eu sou, viu? Eu só tenho 50. A careca aqui, não é isso, meu querido irmão? É depreciação acelerada. Mas o fato é que eu faço 51 anos, portanto, em 10 de dezembro. E aí, essa felicidade quis o destino que eu estivesse falando sobre uma lei importantíssima para a contabilidade pública, para o orçamento, para um verdadeiro tratado de direito financeiro. Então, nada mais propício do que se falar da 4320 em um evento de direito financeiro. O pessoal aí do cima não se preocupe, porque eu vou aí daqui a pouco, porque eu faço algumas perguntas na minha fala e tal, eu vou pegar o pessoal aí de cima, aqui o pessoal fica assim, eu não sei perguntado, mas eu vou em cima e pergunto, viu? Bem, nós temos aqui 2 breves fotos. Isto nos anos 60, né? Como eu mostrei para os senhores. A Uni somos nós. Senti falta da Uni, viu, nesses últimos tempos nas ruas. E hoje, 2013, 2014, 2015, anos de turba, né, anos que o povo brasileiro voltou às ruas. E eu pergunto, e amanhã? E entre os anos 60 e os anos 2014, 2015, 2013, o que é que mudou? O que é que mudou? Mudou, sim. Mudou porque, a partir de 88, nós tivemos um novo regramento. E aí eu digo, meu Deus do céu, nós somos auditores públicos e eu sou colega dos senhores. Quem é do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul aqui, por favor, levante a mão. Pensei que tivesse mais, viu? Pessoa do cima não vendo aqui no Tribunal de Contas? Ninguém? Ah, muito bem, ok. Então, vejam, senhores, que nós que somos do sistema de controle externo, e eu estou nesta seara há quase 30 anos, eu tenho 28 anos de Tribunal de Contas, entrei aos 22 como auditor,
primeiro concurso com o Tribunal de Contas auditor e A3 como conselheiro, mas eu diria o seguinte, que a gente estuda tanto, a gente faz tantos planos, tantos programas, são tantos planejamentos estratégicos, são tantas missões, e qual é o objetivo nosso enquanto servidor público? Qual é o objetivo, qual é a missão da gestão pública brasileira? Está tão clara. Se nós olharmos 2 dispositivos da Carta Maior, vamos encontrar logo no seu artigo 1º a dignidade da pessoa humana. E o que é dar dignidade ao povo? O que é um povo digno? É como na Bahia, Salvador, que há poucos dias, não é, Luciano? Luciano é nosso diretor de escola, representando aqui o Terceiro da Bahia. Depois eu vou falar um pouco sobre a nossa escola. Há poucos dias, o Barro Branco ficou vermelho de sangue das pessoas que morreram em função dos desmoronamentos. É digno morar em condição que a chuva vem e leva? Um outro dispositivo da nossa Carta Maior, que diz que o objetivo fundamental desta república é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí eu digo, eu venho de um estado que é tão rico, a Bahia é um estado rico, mas paradoxalmente pobre. Nós temos quase a extensão territorial de uma França. Somos 15 milhões de pessoas, com um orçamento de 40 bi ano. Isto per capita significa que nós estamos no 22º lugar da nação. Nós temos um orçamento per capita menor do que o estado de Sergipe. Quando eu divido o que o estado arrecada, o orçamento, portanto, e a nossa população. E aí eu pergunto, meu Deus, como erradicar a pobreza, a marginalização do estado que tem 70% da sua área semiárido? E nesses 28 anos, 30 anos de serviço público, eu não consigo encontrar outra resposta a não ser melhorar a transparência e melhorar o controle. Não falo em transparência como retórica, porque está na moda a Lei de Acesso à Informação, a Lei 131, a Lei Complementar, a Lei LRF sofreu uma mudança em 15 anos. O professor Heriberto deve ter falado sobre isso ontem, amicíssimo nosso lá de Fortaleza, que foi justamente na questão da transparência, no seu pilar da transparência. E a outra vertente, controle, que somos nós. Mas não somente nós, controle externo, controle interno e, principalmente, controle social. Mas a gente fala controle social, e o que é controle social? Eu estava ainda ontem numa rádio FM lá na Bahia, uma cidade próxima a Salvador, nós temos um programa de UTC em campo, a gente visita as rádios e vai falar para o povo. E o que mais me impressiona é que aqueles âncoras, aquelas pessoas que estão fazendo comunicação, levando a mensagem no dia a dia para a população, falando, às vezes, para 150 mil pessoas, Sebastião, Severiano, mas não deixa tudo, deixa de ser IRB, somos todos irmãos. O fato é que Severiano, ato falho esse, meu, mas Severiano, repara, ele está falando para 150 mil pessoas por uma manhã, e desconhece o que a gente faz. Desconhece o papel do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas precisa sair das cortes e onde o povo está, como diz a Bituca, que é Milton Nascimento. Todo artista tem de ir onde o povo está. Então, a gente precisa falar do nosso papel, mostrar a cara e dizer assim, olha, o tribunal existe para proteger o que é do povo. Isto é o bom controle. Porque, por mais que a gente fomente, por mais que a gente fortaleça controle externo, controle interno, sem o povo a gente não consegue administrar a coisa pública. Imagina sair de Salvador, percorrer 1.200 quilômetros para chegar em Barreiras. Aí subir mais 800 para Juazeiro. Se eu falar de Remanso, Casanova, Centro-Sé, Sobradinho, aí vira a música. Adeus, Remanso, Casanova, Centro-Sé, adeus, Pilão, Acado, veio o rio Tingoli. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho, o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar. Lá no coração, pensei que vocês fossem. Lá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Isso. São Paulo viu que é faltar água, né? São Paulo viu que é seca. O sertão está virando mar e o mar está virando sertão. Mas, claro, quando a gente fala em transparência, tem que falar de contabilidade pública. Claro que tem que falar de contabilidade pública. Agora, eu poderia contar essa história da contabilidade pública falando dos seus personagens, ou falando dos seus fatos marcantes. Como é que a gente conta a história? Ou das pessoas, dos grandes expoentes, aí Aristóteles, Rui Barbosa, Cezeno Correia, Severiano Costa Andrade, os personagens do controle. Agora eu consegui desculpar. Ah, coisa boa. Eu brinco assim muito, viu? É que eu sou baiano. A Bahia tem essas coisinhas. Mas o fato é que eu poderia falar dos personagens ou também falar de fatos marcantes. Em relação a personagens, eu cito aqui alguns.
e que quis o Senhor que eu conhecesse em vida alguns deles. Mas o que nós estamos fazendo hoje com a contabilidade pública no país, o pessoal lá de cima está vendo bem? A luz não está prejudicando, não? Tudo bem? Está ouvindo bem? Está me vendo, pelo menos? A careca brilhando, eu sei com certeza. Mas dá para ler direitinho? Ok. Então, eu poderia falar de todos eles, e alguns ainda, claro, o professor Domingos Pobel de Castro, Heraldo Costa Reis em vida, mas todos dando o seu contributo. Ou poderia também falar dos fatos marcantes. E aí, como a gente divide sempre a história em períodos, a história da contabilidade pública no Brasil, ou do direito financeiro brasileiro, vai ser pautado por esta lei, obviamente, antes e depois dela. E aí, o que aconteceu antes e depois dela? Né? Aí eu poderia dizer assim, olha, elenquei alguns aspectos. Normalmente a gente fala que a contabilidade pública chegou no Brasil com o alvará de 1808, quando Dom João VI disse, faça adotar o método das partes dobradas, por ser esse o mais confiável, para proteger o erário da ação dos prevaricadores. E aquele adotado por nações mais desenvolvidas. O Brasil sempre foi assim. A LRF é cópia da Nova Zelândia. Se nós pegarmos a Constituição, a questão financeira, vamos ver lá, regramentos específicos do FMI. Claro, isso não é ruim, não. Copiar o que é bom não é ruim. Agora, só que não foi com 1808. Eu posso colocar, se eu clicar naquela seta, não vou clicar em função do tempo, tem lá o diário, uma cópia do diário, dos dinheiros que a província da Bahia doou para a reconstrução de Lisboa. Lembram do terremoto lá de Lisboa? A província da Bahia, nós não éramos nem chamados de estados, doou recursos para a reconstrução de Lisboa. E esses recursos que foram doados foram registrados neste diário, que o Tribunal de Contas da Bahia recebeu de presente do Tribunal de Contas de Portugal. E, obviamente, o Código de 22. Porque, eu digo isso para os meus alunos na graduação, o Código 22 é o verdadeiro Código de Direito Financeiro, porque ele trata de tudo. De regras de adiantamento, regras de licitação, regras de contabilidade, e onde, pela primeira vez na vida, Severiano, eu vi a expressão restos a pagar. Por que restos a pagar? Né? Que nome é esse resto? O resto é coisa que não serve, que sobrou, que não presta para mais nada. Mas no passado, senhoras e senhores, restos significavam aquilo que faltou ser pago. Só que a língua evolui. E o significado hoje de resto é algo ruim. Tem filhos? Caçula, mais de um, dois. O caçula gosta do resto do mais velho? Obviamente que não, né? Porque resto hoje é uma coisa ruim. Mas no passado não era. Seu Joaquim, quanto é que ficou de resto para pagar no mês que vem? Era expressão coloquial. A língua mudou, mas nós não conseguimos evoluir em alguns aspectos na contabilidade pública. Mas, de qualquer maneira, né, a partir dos anos 2000, com a LRF, com a resolução 1111 do Conselho Federal de Contabilidade, que disse que a contabilidade pública é contabilidade. Se é contabilidade, tem que seguir os princípios de contabilidade, entre eles os da competência. Algumas portarias do governo federal, a mudança na LRF, a Lei Complementar 131, o decreto federal que diz que a STN tem a competência de tratar de contabilidade pública no Brasil, mas em padrões internacionais. Os senhores não sabem, não imaginam quanto isso é importante. E, por fim, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que estão em vigor. E o que é que a gente quer mudar hoje? Não. Esse processo de mudança vai demorar bastante tempo. Agora, veja a importância dessa lei, 4.320. Como assim, Naldo? Esse processo de convergência aos padrões internacionais ocorre no setor privado e nós mudamos 2 vezes a lei societária, a lei 6.404, a lei 11.941 e a lei 11.638, para convergir o padrão contábil ao modelo internacional. Mudamos 2 vezes a legislação societária. Nós estamos convergindo a lei, o padrão da contabilidade pública aos moldes internacionais, e não se mudou uma vírgula da 4.320, o que prova que é uma lei boa. E como é que você, como auditor, Hinaldo, pode constatar de fato isto? Senhoras e senhores, nós, quando trabalhamos com auditoria, sabemos que não basta apenas dizer, tem que provar. Não basta apenas relatar, colocar no papel. Nós precisamos ter evidência suficiente e adequada para respaldar aquilo que foi escrito. E aí eu vou tentar fazer com os senhores, aqui agora, esta breve incursão. Resgatar algumas breves passadas, breves trechos desta lei, para mostrar como ela é boa, como ela é pura, como ela é atual, bastando apenas olhar com outros olhos. E aí, claro, mais uma vez eu homenageei o professor Heraldo da Costa Reis e o professor Machado Teixeira, porque quem neste Brasil não leu este livro quando se fala em orçamento e em balanços públicos? É a nossa Bíblia.
em relação a esta matéria. E, salvo engano, já está na 70ª edição. E a minha fala, a partir de agora, vai ser resgatar alguns fragmentos desta lei e contextualizar. Porque é assim que a gente faz história. E dizer, meu Deus do céu, quando este país começar a valorizar aquilo que ele tem de bom, a gente transforma. E eu digo isso com convicção porque eu sou parte, sou servidor de uma instituição. Mas não, você é membro, eu sou servidor público. Que expressão mais bonita do que essa, servir com dor. Mas aquela dor pura, aquela dor boa. Não é? Porque, repare, que profissão mais grandiosa do que essa? De servir com dor, com sacrifício, com determinação, de joelhos ao povo. Ao povo. Uma vez eu li uma reportagem que o pessoal quer ser médico, quer ser doutor, quer ser engenheiro. Hoje tem outras coisas, jogador de futebol, dançarina de pagode, né? Tem outras opções. Mas eu quero ser servidor público. Há algo mais grandioso do que isso? Eu fiz uma palestra, certa feita, no Colégio Louisiana, em outro programa que o Tribunal de Contas tem, que é a Ouvidoria das Escolas, onde nós visitamos as escolas públicas, levamos uma cartilha, um desenho animado, um quadrinho sobre o que é o tribunal, o papel do tribunal, e fazemos uma apresentação para os alunos dizendo, olha, vocês são responsáveis pelo amanhã. Nos ajude nesse processo. E aí, uma dessas investidas, uma escola que eu estudei a vida inteira, uma escola pública, eu fiz questão de fazer a abertura neste dia. E aí, falando, etc., aí contando um pouco da minha história, quando terminou a minha fala, um aluno disse assim, olha, eu quero ser contador, eu gostei do que o senhor faz. Abre aqui para mim, Luciano, me ajude aqui, Luciano, por favor, abra aqui um que ela vai receber agora. Abra aqui um para mim, abre aqui, por favor, deixa aqui no chão. Como é seu nome, doutora? Contadora, é? Coitado, eu só sou contador e adoro ser contador, viu? E se você me perguntar, se você não fosse contador, o que é que você gostaria de ser? Contador e auditor. E quem um dos homens... Deixa eu falar. Me dá uma parte. Me consegue... Como é seu nome, linda? Vanilda? Vanilda. Pô, só Vanilda? Vanilda Borges. Já que eu estou íntimo, Nildinha. Você está bem direito, Luciano. Nildinha, veja, repara, bichinha, eu vou aí. A última vez que eu fiz isso, quase que eu decolo. Mas foi bom que o pessoal deu risada, hein? Não é melhor que rir. Nildinha, tá difícil chegar até aí. Vem para cá, perto de mim, pronto. Aqui, ó, um pedacinho da Baía de Todos os Santos para você. Depois eu vou explicar por quê, viu? Mas saiba que um dos contadores, um dos homens mais ricos do mundo, chama... Eu sou do tempo que ainda chamava de querida namorada. Viu? O fato é que um dos homens mais ricos, prefeito de Nova York, diretor da Bloomberg Television, estou falando de Michael Bloomberg, certa vez perguntaram a ele assim, ó, Nildinha, o que é que a gente deve ensinar aos jovens? Ele deve ensinar 3 coisas aos jovens. Matemática. Porque matemática é filosofia, é a base do raciocínio. Tudo isso aqui é matemática. A relação entre esses bancos aqui é matemática. A forma que nós estamos perfilados aqui é matemática. Aquilo ali, que está sendo projetado na tela, eu estou ali. Eu vi agora. Depois está filmando, aí tem que ficar bonito o negócio. Aí o fato é o seguinte, é matemática. Computador é matemática, esse PowerPoint é matemática. E é 01, 01, 01, 01. O pessoal que fica aí nos WhatsApps da vida até outras horas da madrugada, ali, ó. Altas horas da madrugada, também de manhã, de tarde, de noite. Fica todo mundo no WhatsApp. Isso é só 01. Como é teu nome? Linda. Nara. Ah, muito bem. Ah, muito bem. Ela está me auditando. Isso é só 0 e 1. Então, às vezes, o meu filho fica no computador vendo aquelas fotos assim bonitas, a paisagem da Baía de Todos os Santos, a Igreja do Senhor do Bonfim, né? O Chapada Diamantina. E é 0 e 1. É 0 e 1. E por isso é importante estudar matemática. A outra questão que ele falou é inglês.
Claro que ele é americano, inglês é a língua do mundo, hoje eu diria russo, mandarim, Yiddish. Hoje eu diria outras línguas, não só inglês. Né? Aliás, eu entendo até hoje que o Brasil só fala português, com a América toda latina falando espanhol. Mas ele falou que era preciso estudar inglês. Aliás, ele acha que ele plagiou Caetano Veloso, o baiano. Porque Caetano Veloso já tem uma musiquinha que é preciso, baby, é preciso falar inglês, não sei. Você precisa sair da piscina da Margarina, lembra essa música? É preciso aprender inglês. Baby, baby, I love you, baby. Não é? Pois bem. E a terceira, Severiano está gostando. E a terceira, a vida é assim, pessoal, a gente só leva a vida com amor e com amor. Imagine eu, careca, feio desse jeito, sentado ali à mesa, né? A mesa, não é isso? Você vai correr de português, meu professor de português, e paradinho falando assim, tal. Vocês iam dormir, pô. Imagina com essa careca bonita. Não tem jeito, então tem que ter um pouquinho de baianidade. O fato é o seguinte, além do inglês, a terceira coisa que ele falou, qual foi? Mas estou perguntando. Uma cocadinha para quem me disser. Qual foi a terceira coisa? Não acredito, é uma questão de lógica. Ela perguntou que ela falou o quê? Ela criticou o quê? Qual a terceira coisa? Qual a terceira coisa? Difícil, hein? Só empurrando, tem que ser igual a baiana, tem que ir empurrando. Aliás, eu me senti baiana aqui ontem de noite. Quando eu cheguei do aeroporto, eu falei, estou em casa. Estou em casa. Como assim, Rinaldo? Porque, olha, quando você chegar do aeroporto, vai ter uma placa com escrito assim, Mato Grosso, Tribunal de Contas do Mato Grosso, para você se identificar com a pessoa, vai te levar para o hotel. Falei, ótimo, então Mato Grosso, Tribunal de Contas. Mato Grosso do Sul, o Sul, do Sul. Pois bem, vai ter com MS, não é isso? Uma placa com MS, etc. E vai esperar para você levar o seu hotel. Aí eu cheguei cansado, saí da sessão do tribunal às 5, fui correndo para o aeroporto, quase perco o avião, peguei o avião às 6, fui para Brasília. Pronto, cheguei aqui quase 11 da noite, cansado. Pois bem. Aí fiquei esperando toda a placa do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Tribunal de Contas, e fiquei aguardando, obviamente, esse era o comando. Aí eu olhei assim, não tinha placa nenhuma, mas tinha um rapaz com uma propaganda de uma empresa de turismo. E aí, a empresa de turismo não tem nada a ver comigo, deve estar esperando outra pessoa mais importante, na verdade? Claro, eu não tenho importância nenhuma, entre os menos importantes eu sou menos importante. Então eu fiquei na minha esperando. E aí ele encostou assim ao meu lado com a placa. E eu... E tomei 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos se passaram, eu já ligava para a minha secretária, eu estou aqui perdido, vou pegar um táxi, o pessoal não veio, tal, aconteceu alguma coisa. Não, eu estou resolvendo, o pessoal está aí. Eu falei, não está. Aí daqui a pouco o sujeito some, e eu fico na minha, não tem nada a ver comigo. Aí eu com a minha placa, no secretário de turismo, aí eu, não é comigo. Daqui a pouco ele vira a placa de caneta. Doutor não é comigo, mas doutor Hinaldo Araújo, de caneta. Aí eu falei, no verso da placa. Aí eu falei, esse sou eu. Você está aqui para me pegar? Estou. Mas, rapaz, eu estou aqui há quase 15 minutos. Não, mas é porque o seu voo só chegar às 22h40, esse chegou às 22h05. Ele falou, às vezes adianta, sempre atrasa, mas às vezes adianta. Na Bahia tem essas coisas, mas eu não esperava encontrar isso no Mato Grosso do... Me sentia em casa. A mesma coisa que a Luciano, para abrir a cocadinha, não abre direito, essas coisas todas. Então, contabilidade pública, contabilidade é o que tem que ser ensinado, porque todo mundo precisa saber de onde é que vem, dizia Michael Bloomberg, para onde que vai o dinheiro do povo, ou o dinheiro das empresas. Se ele falou isso para a sociedade, para a microeconomia, para as empresas, etc., imagine para a macroeconomia, imagine para a administração pública, para a gestão pública, para o dinheiro que é nosso. Todo mundo tem essa noção. Então, a profissão de contador, Nilginha, é mais do que fundamental. E se eu não fosse contador, eu gostaria de ter sido. Muito me orgulha ser. Ok? Então, voltando à pergunta do menino, ele não é coitado, não. Ele será um futuro profissional brilhante aí no mercado e vai transformar a realidade. Não para reduzir imposto, como eu vejo algumas propagandas de faculdades lá na Bahia. Meu objetivo é ser contador para reduzir a carga tributária. Não é essa a questão. O Tribunal de Contas, o controle existe para que o Estado arrecade o justo e gaste o certo. A questão não é quanto a gente paga de imposto, a questão é quanto que isso volta. E para voltar bem e melhor, eu preciso ter controle. Então, eu preciso valorizar o controle, eu preciso ter transparência. E outra questão em relação ao orçamento público, eu não posso fazer determinadas comparações entre tipo, gasto A e gasto B. Porque cada gasto tem sua particularidade, tem sua essência. Eu vi certa vez um comentário lá na Bahia, dizendo assim, olha, o Estado investe pouco em segurança, porque o custo do orçamento de segurança era menor que em outros programas. Eu falei, meu amigo, você não pode fazer essa comparação. Porque, veja, o Estado baiano ainda não tem políticas que fazem a segregação do custo. E o principal custo de segurança pública, o que é? Pessoal. Eu não faço segurança sem pessoal, eu não faço saúde sem pessoal, eu não faço justiça, eu não faço tribunal de contas sem pessoas.
Então, o principal custo de segurança é pessoal. E o gasto com pessoal de segurança não fica no programa de segurança, fica no programa de apoio às atividades administrativas do Estado, que é uma eficiência que o Estado tem de apropriar, de ratear os custos de pessoal. Então, tem que pegar qualquer custo de policial, trazer dos programas administrativos e colocar na segurança pública. E, graças a Deus, o Estado, gradativamente, está atendendo essa observação do tribunal. Então, aquele comentário não poderia ser feito tão simplesmente comparar A com B, C com D, porque as coisas são diferentes. Cada gasto público tem a sua qualidade, a sua importância. E eu tenho que conhecer de orçamento público para poder fazer determinadas comparações. Mas vamos ao que interessa. Então, como eu disse para os senhores, uma lei com 115 artigos. E todo mundo fala que é a lei da contabilidade pública, e ela só tem um título dos 11 para tratar de contabilidade pública. 9 de orçamento público. Então, essa é uma lei de orçamento público. Não é uma lei de contabilidade pública. E outro para tratar de disposições gerais. Mas, Naldo, o que é que você enfatiza? O que é importante? Vejam, a questão do princípio da entidade. Os recursos que um ente repassa para outro é receita de um e despesa do outro. A LRF veio com uma história de orçamento único, e aí a gente criou, na minha opinião, uma aberração de ter autarquia sem receita orçamentária, porque os recursos que o Estado repassava era considerado recursos extra-orçamentários. Meu Deus do céu, o Estado transferiu para a autarquia, que é outra entidade, tem personalidade jurídica distinta. É receita. Mas é duplicidade. Não, é só excluir. Não, agora o orçamento é único. Graças a Deus modificaram o entendimento e criamos uma nova categoria de receita e despesa. Os repasses, os recursos intra-orçamento. A lei está certa. A autarquia é tua entidade, fundação é tua entidade, o Estado é uma entidade. E se um repassa para outro, é receita e despesa. Claro que na consolidação de balanço eu faço essa segregação. Isso desde que eu tinha cabelo, é assim. Mas tudo bem, eu respeito muito Brasília. Regime de registro, aí o artigo 35 é outra coisa impressionante. A contabilidade pública é o regime misto. Não é? Caixa para receita, competência para... Não é verdade. Isto aqui nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de contabilidade pública. Por uma questão de prudência, orçamentariamente falando, só pode ser receita o que entrou no caixa. Só pode ser despesa aquilo que saiu do caixa, ou aquilo que vai sair do caixa para poder prevalecer a prudência. Todavia, não é regime de contabilidade, é regime orçamentário. O que tem que prevalecer na contabilidade é competência. E aí, em outro dispositivo que vai falar sobre contabilidade pública, contabilidade patrimonial, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Então, contabilidade pública, regime misto, isso não existe. Aliás, a lei não fala isso. O que se fala é que tudo que o Estado arrecada é receita, porque entrou no cofre do Estado, pertence ao Estado. Depois a gente vai ver o que é. Agora, as despesas legalmente empenhadas, por que empenho? Como é seu nome, doutor? Carlos? Tarso. Vamos almoçar hoje? Você paga. Beleza? Assumiu o compromisso, empenhou a palavra, é isso. Se você assumiu o compromisso, você empenhou a palavra, você vai fazer. Então, isso já compromete o seu orçamento, eu tenho que destacar isso. Então, essa linguagem é orçamentária. Em relação ao excesso a pagar, eu já falei o porquê desse termo tão demodé. Programação financeira, disseram em 2000, professor, deu branco agora o nome dele, Heriberto, deve ter falado sobre isso. Uma das grandes inovações da LRF é a programação financeira mensal. Meu Deus do céu, a programação já eram os famosos quadros de cotas trimestrais, os QCTs. Então, eu posso programar anualmente, semestralmente, quadrianualmente, trimestralmente, mensalmente. Então, qual foi o avanço da LRF? Apenas trazer de 3 para 1. Mas o importante é que eu tenha programação financeira e que essa programação financeira seja cumprida. O que é que eu preciso é dizer o seguinte: olha, se eu estou percebendo que minha receita não está acompanhando a minha previsão, eu tenho que conter gastos, eu tenho que reduzir gastos. Isso que o gestor público tem que estar atento, isso que a lei queria. A questão do caixa único. Opa, como assim, Naldo, caixa único? A LRF diz que os recursos vinculados precisam ser utilizados nas suas respectivas vinculações. Perfeito, utilizados. Mas o princípio do caixa único está aí no artigo 56, prevalece, não morreu. Aí eu digo assim, olha, Tarso, teu nome? Elaine, vamos supor que vocês sejam casados. Aí você tem na sua conta R$10, ela tem na conta dela R$30, e eu preciso fazer uma despesa de 20.
Como a conta é sua e a conta dela, vocês são casados. Mas a conta é sua e a conta dela. Você precisa pagar 20, o que você vai fazer então? Vai buscar dinheiro no mercado, juros, se tiver crédito, do agiota, se tiver coragem, e do cigano, se for maluco. Porque lá na Bahia é assim, quando você está no cigano, amigo, dali é caixão. O próximo passo, depois do cigano, caixão. Aí você vai para o mercado, pega dinheiro emprestado para poder pagar a despesa de 20. É assim que você faz? O que é que você faz? Como é o nome dela? Elânia, que você fala? Fala como é que você faria. Desse jeito, ela vai dar um tapa. Tem que ser assim, amor, bem, paixãozinha, opa, amor da minha vida, não é assim que você vai? Aí pede emprestado dela, não é isso? Seu caixa, você paga a despesa, se tem a programação que o recurso vai entrar lá na frente, o que é que você faz? Devolve para ela. Você utilizou o recurso indevidamente? Obviamente que não. É esse o espírito do caixa único, previsto em 64. E eu vejo hoje em dia as pessoas discutindo essa questão de recursos vinculados. O que eu não posso é, no dia que eu tiver que pagar o recurso, eu não tenho dinheiro no caixa para pagar. Aí sim. Mas essa engenharia financeira, isso é saudável. Porque, pessoal, o Estado não fabrica dinheiro. Se ele rodar para uma maquininha, gera inflação. Se ele for buscar despesa, empréstimo, gera despesa do custeio da dívida. Então, eu preciso saber administrar os recursos para poder fazer bem. Então, tem que ter cuidado em determinadas interpretações. E está aqui, ó, o recolhimento de todas as receitas, facear em receita de observância é o princípio de unidade de tesouraria. O caixa é único. O caixa é único. E isso significa muito em termos de administração pública. Eu estou aqui controlando o meu tempo. Gestão fiscal responsável. Ressalvado o disposto no artigo da Constituição, os municípios não podem empenhar no último mês do mandato mais do que o 1/10 da despesa prevista. Aí eu vejo uma discussão, seminários, congressos, tratados, professor Ribamar, um dos maiores administrativistas deste país, de uma terra belíssima que é o Maranhão. Aí eu vejo discussões sobre o artigo 42 da LRF. Eu não posso deixar dinheiro, eu não posso deixar despesa sem caixa. Não posso deixar dinheiro sem caixa. Como se fosse algo novo. Não é. Está aqui, no artigo 59. Bem, nós temos hoje um tratado, um código de licitação. Não é isso? A Lei 8666. Né? Com seus quantos artigos, Luciano? Mais de 200, né? Um tratado de licitação para comprar bem. Eu queria que todos os auditores um dia sentassem na cadeira de presidente para comprar no Estado, ou que fosse gestor público, para vocês saberem o quanto é fácil comprar nesse Estado, para vocês saberem como é bonito, como é barato comprar nesse Estado. Senhoras e senhores, a pior coisa é comprar no Estado brasileiro quando você tem boas intenções. Meu Deus do céu, não é possível você fazer uma licitação com todos os rigores da lei e o sujeito comprar e oferecer R$ 3,80 pelo litro do combustível. Você quer gasolina, que você precisa se locomover. Né? Aí você vai na bomba, no mesmo posto, naquele dia, e paga R$ 3,60. E acabou de assinar um contrato legal, com todos os rigores da lei, por R$ 3,80. Ai, meu pai, como diz na Bahia, ai, meu Deus, oxente, bichinho, o que é isso? Está escrito no artigo 70, princípio da concorrência. É isso que eu quero. Eu quero permitir que todos possam participar, eu quero comprar o melhor para o Estado. E comprar o melhor para o Estado não significa dizer que eu tenho que comprar o mais barato. Porque nem sempre o mais barato é o mais econômico, é o melhor, é o mais eficiente. E é isso que está no espírito da 4.320, que nós hoje no direito temos um estatuto específico para tratar. E não resolveu a questão. Porque se eu quero comprar uma caneta, essa aqui é BIC. É merchandising, eu não recebi nada, vou dizer logo, não tem plim, não, por favor, hein? Está aqui, BIC. Essa caneta eu pego, eu escrevo, ela tem esfera de tungstênio, não sei o quê, eu vou escrever X quilômetros com ela. O tribunal comprou uma caneta chamada TIC. Vocês conhecem a caneta chamada TIC? É porque a gente escreve. E a TIC é a marca da caneta. Só que a gente escrevia assim, escrevia era TIC, porque ela saltava, você escrevia, ela pagava. E pagou quase o preço de uma BIC. Olha, você não pode especificar marca, claro que não pode, mas você pode escrever o que você quer comprar. Você pode escrever o que você quer comprar. A mesma coisa em passagem aérea. Né? A gente contrata solicitação para contratar uma empresa para fornecer passagem aérea para o Estado. E aí a gente compra passagem, aí vem a passagem, o tribunal paga R$ 800. Aí de última hora precisa comprar uma passagem, aí vai lá,
R$ 600. E nós compramos por 800. E viajar no estado é importante, viu? O Brasil, imagina a Bahia, eu fazer controle sem viajar. Imagina um Tribunal de Contas, né, que a Bahia é quase uma França. Como é que eu chego lá em Remanso? Como é que eu chego lá em Irecê? E aí, como é que isso não significa diária, não? Eu não tenho que pagar o gasto do deslocamento do servidor público para poder ir para o interior? Né? De repente, um servidor precisa, Luciano veio aqui porque nós estamos implantando uma escola de contas. A Bahia foi o primeiro estado a ter uma escola de contas, em termos de tribunais de contas, eu falo em 94, em maio de 94, o servidor Correia, no TCU, foi em novembro de 94. Então, nós criamos uma escola em 94, em 95 ela funcionou, em 96 mudou a gestão, que o Estado brasileiro tem isso, né? A pessoa não se preocupa em continuar. Acabaram com a escola, em 95. Todos os tribunais de contas, Tocantins tem uma fantástica, vocês têm aqui que eu estou doido para conhecer, tem a escola, e a Bahia ficou sem. Criamos uma, ano passado, por lei. Aí Luciano precisa implantar, que é o diretor da escola, ele precisa conhecer o que tem de bom no Brasil para levar a experiência, né? Para fazer o melhor. Como é que ele chega aqui no Mato Grosso? Eu sei. Eu sei. Eu sou baiano, eu vou sair daqui aprendendo, não se preocupe. E me disseram isso, você tem que falar Mato Grosso do Sul, eu vou falar Mato Grosso do Sul. É igual na Bahia, quando a gente fala Vitória da Bahia, os lucianos quase se estremecem, que tem que ser Vitória, que no esporte clube Vitória, se a gente falar da Bahia, é um negócio sério. Mas como é que ele vem aqui ao Mato Grosso, isso, do Sul, por teletransporte? Será que ele vai conseguir, na internet, no site, saber o que é escola de contas, olhando as fotos, sem conversar com a diretora, nossa conselheira Bela, elogiei a senhora aqui no início, eu fiz um elogio assim, para ver. Né? Depois o pessoal fala, ficou gravado, sem conversar com a nossa diretora, sem beber da experiência de quem faz bem feito, sem poder tocar, experimentar, sentir o sabor, o cheiro da coisa. Não existe, eu tenho que viajar. O que eu tenho que combater é a viagem sem necessidade. O que eu tenho que combater é a viagem que não tem contraprestação, sem serviço, mas diária é uma despesa legítima para o Estado brasileiro. E eu não posso fazer essas comparações. Teve um tribunal que, por exemplo, levantou um relatório, o doutor Ribamar, que dizia assim, olha, o gasto com combustível, vou desaprovar a conta porque gastou muito com combustível. Eu pergunto assim, vou dizer que eu for ao tribunal, ô doutor, esse município aqui é maior que muitas capitais. Se você chegar na sede de Paulo Afonso, para você chegar lá no Ras da Catarina, são quase 6 horas de estrada de chão. De repente, este município, qual o critério para dizer que ele gastou muito com combustível? E o que é gastar muito com combustível? Como é que eu faço saúde e educação nesses municípios sem gastar com combustível? Eu tenho que ter cuidado com determinadas observações enquanto servidor público, enquanto auditor. Mas a lei também fala de controle. Lembra que eu falei transparência e controle? Olha aqui, ó. Eu vejo tanta discussão, meu Deus do céu, como é que eu faço o controle da execução orçamentária? A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a redução de despesa, o nascimento, a extinção, direitos e obrigações. Os tribunais de contas, durante décadas, só se preocuparam com a despesa pública. Poucos tribunais auditam a receita. E, muitas vezes, o ralo é na receita. Vou dar um exemplo na Bahia. O Estado criou uma política de dação em pagamento. O que é dação em pagamento? O sujeito contribuinte deve, aí, no lugar de pagar o imposto que ele deve dá um bem em dação de pagamento. Faz uma avaliação, diz quanto é que custa 100, deve 100, acabou, resolveu. Perfeito. Só que o Estado editou essa regra, etc., e recebeu alguns imóveis com 3 laudos de avaliação. Perfeito. Só que todos os 3 laudos de avaliação, a regra dizia claramente apresentados pelo contribuinte. Aí chegou o auditor careca chato e pergunta assim, mas cadê a sua avaliação, Estado? Como assim minha avaliação? Não, a lei diz que tem que ter 3 avaliações apresentadas pelo contribuinte, mas é do Estado para saber que aquelas 3 são certas. Ah, mas a lei não diz isso, só faz o que está na lei. Ah, meu amigo, se ele traz 3 laudos, pode haver o 4º. Ah, mas está na lei. Caixa Econômica, quanto custa esse imóvel? O imóvel que o Estado recebeu por R$2 milhões, a Caixa Econômica não disse que não valia R$200 mil. Apresentamos a avaliação da Caixa Econômica? Não, porque ele não considerou as benfeitorias. A Caixa Econômica disse assim, eu considerei as benfeitorias sim, mas com muito esforço eu chego a 210 mil. Esse imóvel só vale 210 mil no máximo. E o Estado tinha recebido por 2 milhões. É a auditoria de receita. Eu não sei como é que no Mato Grosso do Sul a transferência dos recursos estaduais para os municípios, quem que faz? Né? A Secretaria da Fazenda calcula, mas no caso nosso, a Constituição diz que quem calcula isso, quem audita isso é o Tribunal de Contas do Estado. Então, normalmente, é um trabalho mais belo que a gente faz. É dizer assim, olha, povo da Bahia, a parcela do ICMS que cabe a cada município está sendo bem distribuído. É esse percentual que diz ao tribunal.
é o cálculo da repartição do ICMS. Alguns estados, quem faz é a Secretaria da Fazenda. Quem garante que está certo? Eu tenho município A e município B. Uma mudança no percentual, eu transfiro recursos de um para o outro. Auditoria de receita pública. Está ali na lei. Não vou pular até a finalidade, a fidelidade funcional dos agentes públicos, mas o cumprimento do programa de trabalho é expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Programa em termos de realização da obra. E não é só fazer a obra. Eu fiz a obra para quê? Ela serve para quê? Qual é o resultado dessa obra? Está aqui. Que a gente chama hoje de auditoria operacional, auditoria de programa, auditoria coordenada. A Gênesis está aqui, em 64. Se discute também hoje qual o melhor momento de se controlar, fazer controle. Está lá, no artigo 77. O controle precisa ser prévio, concomitante e subsequente. Quanto mais controlar, melhor. Em alguns momentos, tem que haver o controle prévio. Em alguns momentos, concomitante. Em alguns momentos, subsequente. Quem vai definir isso? A programação de trabalho dos auditores. O Estado do Mato Grosso do Sul, aprendi, beleza? Mato Grosso do Sul, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Se acho chega agora não, esse amor renascerá. Vai-se um dia, vai, vem outro, e assim, não, quando ele voltar. Tchau. Tem um presente para você, tome um presente. Tome um presente. Receba, neste belo dia dos namorados, um dos últimos saveiros da Bahia. Olha que coisa bonita. Ó, bote na internet, os últimos saveiros da Bahia, vocês vão ver que vídeo cantar. Ah, vai mesmo embora? Tem que ir? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai, muito bem. Vai com Deus. Vai com Deus. Um cheiro para você. O fato é que eu preciso controlar. E qual o melhor momento de se fazer controle? Quem vai dizer? É o auditor. Eu não tenho uma regra específica em relação a isso, mas o Estado lançou um edital de uma obra importantíssima, etc. Eu tenho que estar lá no momento verificando isso. É um controle prévio? É. Eu não posso interferir na discricionalidade do Estado. Por que obra X, por que obra Y, por que obra Z? Isso é do Estado. Cada qual com seu... Né? Não tem aquela história? Não é isso? Não tem? Na internet? Cada um no seu quadrado. Aí eu vejo que no Brasil está tudo misturado hoje. Todo mundo querendo fazer tudo. Eu sou auditor. Quem tem que representar? O Ministério Público. Quem tem que investigar se é crime, etc. Polícia. Quem tem que julgar? A Justiça. Agora, todo mundo junto. Todo mundo em rede. Todo mundo em rede. E é o que a gente sonha com a rede do controle. Né? Várias instituições hoje já fazem parte dessa rede de controle. Tribunais de Contas estaduais, municipais, TCU, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de Contas. A gente precisa fortalecer essa rede. Mas a essência, a gênese, está lá. Controle externo. O nosso Tribunal de Contas tem dispositivo específico para falar do Tribunal de Contas. E aí, claro, eu tenho que fazer propaganda do meu tribunal. Né? Perdão, mas eu sou baiano, eu gosto da Bahia. E esse Tribunal de Contas, em 2015, ele faz 100 anos. E quis o Senhor que nós pudéssemos vivenciar isso. Minha conselheira, Marisa, repara, 100 anos de um órgão de controle. Quem nesse país viveu por 100 anos? Poucas instituições são tão longevas. E se viveu por 100 anos, é porque vale a pena. A senhora é casada? Não, viúva, desculpe. Quanto tempo? 18 anos. Como é o nome do Felizardo? Eduardo, apaixonada por ele? Muito. Imagine todo dia você acordar assim, olhar para a cama e tomar aquele susto. Imagine você ficar 100 anos se não tivesse serventia, se não tivesse utilidade. Então, se nós vivemos por 100 anos, é porque tem prestado bons serviços. E precisamos ter cada vez mais orgulho de fazer parte de um órgão como este. Em agosto, 21 de agosto, o tribunal fará 100 anos. E nessa história, eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte por quase 30. E vi o Tribunal de Contas se transformar muito. Eu cheguei no Tribunal de Contas que os conselheiros não eram deuses, mas estavam a caminho do Olimpo. Bem próximo disso. Isso mudou. Cheguei a um tempo que o Tribunal de Contas não fazia auditoria. Hoje, nós não deixamos de cumprir nenhuma das nossas missões sem o respaldo auditorial. Como é que eu julgo conta sem auditoria? Como eu emito parecer prévio sem auditoria? Como eu reconsidero um ato de pessoal legítimo sem controle, sem auditoria? Claro que tudo isso é importante, mas para mim,
A penúltima e antepenúltima são as mais importantes, a consultiva e a informativa. Quando a gente utiliza a sanção, é porque também chegamos atrasados. Eu vejo alguns tribunais dizendo assim, olha, porque eu multei não sei quantos milhões. Eu não me sinto nem um pouco orgulhoso em dar multa a um gestor público, porque eu assumo minha parte de culpa nesse latifúndio. Se ele errou, ele devia ter chegado antes para dizer, para ter alertado, para ter informado. Claro, fez errado, se você continuar indo para frente, não, você vai cair. Eu ando, eu caio. Mas seria bom receber informação antes, não ande, não, você vai cair. Então, a sanção é o último estágio. Não pode ser eficiência de controle público. Eu não posso medir a efetividade do Tribunal de Contas pela quantidade de contas que ele desaprova, ou pela quantidade de contas que ele emite multa, sanção. Tem que pontuar, isso tem. Mas, Naldo, como é que eu vou mensurar, então, a efetividade do controle? Dizendo assim, olha, essa sociedade, eu custei X, e lá na Bahia a gente gasta por ano 206 milhões de um estado pobre. Estou falando só o TCE, não estou falando o TCM. Lá somos 2. Só o TCE, eu falo da minha casa, 206 milhões por ano. É um orçamento maior do que muitos municípios do estado. Jequié, por exemplo, tem 90 mil pessoas, 90 mil habitantes e gasta por ano 80 milhões. Para gerar escola, saúde, educação, guarda comunitária, estado vicinal, com 80 milhões. Ah, isso quer dizer que isso é muito? Não, não é muito nem pouco. O que eu preciso dizer é o seguinte, olha, nós gastamos 200 milhões, mas o nosso resultado proporcionou um benefício, uma economia de X. Esse é o objetivo do nosso controle. E é isso que eu entendo o pensar de Rui Barbosa. É um tribunal de contas que não seja um aparato caro, mas que julgue como o padre Antônio Vieira. Porque se você entende bem, julga bem. Se você entende mal, julga mal. Então tem que julgar segundo o que entende, mas não segundo o coração. Porque se você julga como um apaixonado, pode tudo. Se você julga como um cão raivoso, não pode nada. É teu nome? Hein? Ili? Só? Seu pai é econômico, Ili. Se brincasse, era só I. Mas seu nome? I. Não tem Ili. Ili, receba os olhos. Qual a sua fé? Qual a sua fé? Ela traduz, eu pergunto para cá em baianês, ela responde em português. Ela traduz, eu pergunto sua fé, aí com essa fé ela fica na dúvida, aí eu tenho com essa religião boba. Fé em Deus, mas não tem nenhuma religião? A espírita, muito bem, eu também sou espírita, acredito em tudo, viu? Aliás, meu tempo acabou. Meu tempo acabou, parei. Então é o seguinte, era meu compromisso, eu precisaria de mais 5 minutos, posso ficar mais 5 minutos? Vocês me dão 5 minutos? Vocês me dão 5 minutos? Sim. A voz do povo. Ili. Então, eu também sou espírita, eu sou católico, eu sou de Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou evangélico. Hein? Claro! Se for do bom e do bem, vem. Para todos esses ismos. Claro que minha formação, eu sou católico, eu sou batizado pela Igreja Católica, creio em Jesus Cristo como nosso Senhor. Né? Creio no Espírito Santo, a ressurreição da carne, na vida eterna. Pois bem, essa é a minha fé de origem, mas todas as outras, todos os ismos, tem uma coisa que é pura, que é caridade, que é o amor. Então, se tiver isso, não importa a forma que você professa a sua fé, vale a pena. Então, já que você é espírita, receba as imagens dos orixás da Bahia, viu? Tá vendo? Coisa boa, que coisa linda. E você ficou, ó, solteira? Ah, solteiro? Ah, então não dá para fazer casamento, mas dois dá 2 aqui, ó, coincidência, viu? Ó, mas também tem cupido, tem esse negócio de arte, casei uns 4 ou 5, viu? Já sou padrinho de uns 3, se brincar. Então, pessoal, se você julga com raiva, você julga mal. O Tribunal de Contas tem que fazer aquilo ali, julgar segundo o bom entendimento. Por mais que eu busque um conceito para o Tribunal de Contas, Padre Antônio Vieira já nos ensinou. Contabilidade patrimonial é aquela discussão que eu disse para os senhores, olha, competência. Ah, outro estado, a contabilidade, o que é competência? Pessoal, a despesa e a receita tem que ser segundo o momento que ela acontece, ela tem que ser registrada. É isso que se quer. Mas, Naldo, como isso? Olha, eu sei que é difícil em relação a algumas receitas públicas, mas o por ser difícil não quer dizer que é impossível, porque foi a busca do impossível que fez o homem caminhar. E o que a gente precisa é registrar as receitas e despesas segundo o fato gerador. Porque esta energia que eu estou consumindo agora, energia é despesa agora, não é despesa quando eu for pagar. E aí eu fico, meu Deus do céu, uma discussão médica em relação aos índices da educação. Ah, porque o Estado, o município, saúde não cumpriu o índice.
como se cumprir o índice fosse o objetivo da lei. De responsabilidade fiscal não é. Ser gestor fiscal responsável, meu querido Severiano, não é cumprir limites, é investir e gastar bem. Aí eu tenho uma prefeitura X que gastou com educação 24,5%. Eu desaprovo a conta. A outra gastou 25,5%. Eu aprovei a conta. A diferença é 1% entre uma e outra, não é verdade? Só que gastou 24,5%, os alunos estão na escola, estão bem alimentados, há transporte escolar, eles estão bem no Enem, as salas são perfeitas, um auditório maravilhoso como esse. O outro é o caos na educação. As crianças são transportadas que nem gado, na bolé de caminhão, merenda falta, na sala tem goteira quando tem teto, mas gastou 25,5%. Eu aprovo as contas. Meu Deus do céu, não é isso que a lei quer. A lei quer um gestor fiscal responsável. Daí porque a gente precisa julgar com outros olhos certas coisas. Porque se fosse tão matemático assim, ó, cumpriu, aprovo, descumpriu, desaprovo, bota no computador que é mais fácil. Não precisa de auditor, não precisa de juiz, não precisa nada. Cumpriu. E aí depois vai dizer, por que não cumpriu a receita? Você auditou essa receita? Está certa? Esses gastos que ele disse que gastou com o pessoal, desculpa a redundância, gastou com gasto que gastou, meu Deus do céu, cansaço. Esse gasto com o pessoal, você testou, você auditou? De fato, o professor estava na sala de aula? Eu vi um prefeito certa feita aqui para poder cumprir o limite, chegou em dezembro, criou uma gratificação e pagou os professores. Todo mundo comprou carro zero. No ano seguinte, a receita caiu, não deu a gratificação, manifestação na porta da prefeitura dizendo que ele estava roubando. No ano ele era Deus, no outro era o demônio. E ele não fez nada diferente, só queria cumprir os limites. Ah, meu pai, meu Deus. Não vou falar da apreciação cada tempo, mas, Inaldo, e esta lei precisa de atualização? Claro. Quem chega aos 50 anos como eu, sem precisar de um ajustezinho, né? Um implante, hein, Severiano? Né? Uma esticadinha aqui, a colar. Irmão, mas também está precisando de implante, né? Pois bem, todo mundo precisa de um ajustezinho, oxente. 50 anos desgasta. Mas a própria lei diz ali, ó, em alguns aspectos, você pode atualizar órgão de contabilidade. E se a mudança for para o bem, vale a pena. Agora, será que realmente é mudar para mudar? Só porque tem 50 anos? Eu adoro coisa antiga, viu? Os carros antigos são belos, os prédios, as construções antigas são belíssimas. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é maravilhosa. Eu vejo cidades quase plana, né? Poucos prédios, o parque que vocês têm aqui, o parque indígena, um patrimônio, esse parque que vocês estão aqui, o centro administrativo da cidade, né? O centro não é um parque que tem aqui ao lado, fantástico. Por que a gente tem que morar em arranha-céu, cada um mais gaiola que o outro, com tanto espaço, com tanto verde? Mantenham isso, não percam isso. Isso é muito bom, isso é muito importante. Pessoal, vocês não vão ver aquilo ali não, mas ali é um fragmento da Folha de São Paulo, de 1º de novembro de 64. A lei de março de 64. Aí eu busquei, fiz uma pesquisa, né, para saber o que é que tinha falado da lei em 64, 65, 66, só achei na minha pesquisa na Folha de São Paulo uma menção sobre a 4.320. O que é que diz? Castelo quer normas gerais para orçamentos. Brasília, 31, Folha. O presidente Castelo Branco deverá enviar ao Legislativo nos próximos dias anteprojeto de lei que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União dos Estados. O anteprojeto sobre a reforma eleitoral e o Estatuto. Ok. Castelo Branco quis mudar a lei. O governo militar não conseguiu. Não foi necessário. Hoje, a democracia está aí. Mudar para quê? Está tão bom. Ajusta. Faz um arranjozinho, um arranjo a colar, mexe aqui, mexe lá. Vale a pena. Mas vamos valorizar o que a gente tem de bom. Eu agradeço, ali está o telefone lá do tribunal, o meu e-mail. Convido a todos para o nosso 100 anos. O tribunal não vai pagar passagem, obviamente, para vocês, nem tampouco hospedagem, mas a Bahia vai estar de braços abertos, aqueles que puderem nos visitar. Será sempre, Senhor do Bonfim está lá. Eu vou voltar aqui para conhecer de perto a escola de vocês. Muito me encantou a avaliação que Luciano realizou, conselheira. Gostei muito do que eu vi, mas quero ver para crer, como Tomé. Fiz o que eu pude, já dizia Marcos, eu peço, portanto, desculpas pelo que me alonguei, mas é meu jeito estranho, baiano, de ser. Muito obrigado aos senhores. Poxa, eu pensei que tivesse palma.
Só o Jô Soares consegue isso. Você viu que eu fiz assim, pá, parou. Mas não acabou não, porque vai acabar agora aqui, ó. Luciano, abre outro, por favor. Vamos lá, meu querido, aí do som em cima. Eu queria terminar para vocês dizendo o seguinte, ó. Cadê a música? Oh. Quem não souber, tem a pesca ali, viu? Eu falei para vocês que eu sou do sertão. Então... Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Agradei? Eu venho lá do sertão e posso não cantar, pessoal. agradar. Aprendi a dizer não, ter amor sem chorar. Vai chover. A morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas ventas do meu cavalo, e nos sonhos que foi sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, além de lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, de ferro em guarda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado. Queremos, ó, Prometo que eu mando, a Luciano, está encarregado, manda os 3 pacotes aqui, pessoal. nós queremos aproveitar e agradecer o nosso amigo, conselheiro Inaldo, dizer que julgar, segundo o bom entendimento, realmente é muito importante para todos nós que fazemos parte do controle. E, aproveitando, passar para você o certificado, né, da palestra. Oh. Também passar para você 2 regalos, né? 2 presentes, lembranças, aqui do nosso Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Peraí. Pois não. Isso foi intencional. Só porque eu falo muito, falo que nem papagaio. Não gostei dessa brincadeira. É uma obra do artista plástico Isaac de Oliveira, um artista muito famoso.